Olá, seja muito bem-vindo ao React Native Insider. Eu estou muito feliz de ter você aqui dentro, eu estou muito feliz de poder passar o meu conhecimento para vocês mais uma vez, né? Já são mais de 8.000 alunos que passaram por aqui dentro dos nossos treinamentos. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa sua jornada mais uma vez, tá? Então seja muito bem-vindo, seja para você que é programador, seja para você que está começando agora ou nunca programou, ou para você que quer entrar no mercado de trabalho, quer criar seus próprios aplicativos, seus projetos aí. Então, seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa bacana, a gente vai colocar muito a mão na massa e vai construir bastante coisa aqui dentro, tá? Então são poucos dias, mas a gente vai colocar muito a mão na massa da forma mais didática possível, não só que você faça junto comigo e apenas tenha um projeto que a gente vai fazer, e sim que você aprenda de verdade, esse é o nosso foco aqui, tá? Então seja muito bem-vindo e bora começar, tem muita coisa bacana pra gente fazer. Primeira coisa, então, aqui dentro do Insider a gente vai utilizar o React Native, aí que é uma biblioteca lá criada pelo Facebook para desenvolver os aplicativos para Android e iOS, tá? Mas antes da gente sair instalando qualquer coisa, antes da gente sair direto no código, é legal entender pelo menos as motivações de por que utilizar o React Native, essa ferramenta, essa biblioteca aí, por que utilizar ela e o que a gente pode construir, quem que utiliza ela. Então vamos lá primeiro entender as motivações do React Native e aí como que a gente vai desenvolver os nossos projetos. A gente vai desde toda a instalação, tá? Até criar o nosso primeiro projeto, entender bem a base de como funciona o React Native, como é que a gente faz para criar projetos com o React Native, antes da gente começar a criar de fato, sair jogando e criando um projeto, né? Antes de eu dar spoiler para vocês, então, bora começar. Então, dando aquele recap rápido, como a gente falou, o React Native é uma biblioteca aí para a gente desenvolver aplicativos para Android e iOS utilizando o JavaScript. Então, por baixo dos panos ali, a gente utiliza o JavaScript para desenvolver todos os nossos projetos e todos os nossos aplicativos, tá? Então, a gente consegue criar com um único código, desenvolver para as duas plataformas. Então, eu consigo criar apenas com um único código, aplicativo para Android e para iOS, e sim, publicar para Android e para iOS sem problema nenhum. Mas aí, se você está se perguntando, Matheus, eu consigo criar então um aplicativo para Android e iOS, mas eu tenho que ser exatamente a mesma interface para os dois? Eu crio um único código e é a mesma coisa para os dois? Sim, mas não também. Então, se você quer, por exemplo, que para Android ele interprete de uma forma diferente e você mude um pouco da interface quando aparecer no Android, você pode. A gente consegue ter acesso a isso e fazer todos esses recursos. Para iOS seja um pouquinho diferente, algumas coisas diferentes, você pode fazer também. Você não fica preso ali a construir um único código que seja exatamente aquilo para as duas plataformas. Então, pode ficar tranquilo com isso. E dentro do React Native a gente consegue acessar todos os recursos nativos aí do celular, né? Então eu consigo construir um e-commerce, eu consigo construir uma loja ali, eu consigo construir um sistema, eu consigo construir qualquer coisa que utilize, por exemplo, a câmera, geolocalização, né? Os mapas ali, ou por exemplo, Touch ID, Face ID, tudo isso a gente consegue utilizar com o React Native, cara, sem problema nenhum, tranquilo, tá? Segunda coisa é o porquê a gente utilizar. Então, quais as motivações de utilizar o React Native? Então, as três motivações que eu separei, que é muito importante para mim, é a primeira coisa, a comunidade é muito grande e muito ativa. Ela já é muito grande também porque utiliza ali por baixo dos panos do JavaScript, que eu acho que é a maior comunidade que tem de linguagem de programação aí da internet. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é uma das maiores comunidades que tem aí super ativa na internet. Então tem muita coisa bacana, tem muito fórum, muita comunidade bacana pra gente ver bastante coisa, tirar bastante dúvida, ajudar muita gente também. Então isso é bem legal. O React Native tem uma comunidade também muito grande. E a segunda coisa é o mercado, tá? O mercado de React Native ele é muito aquecido, tem muita procura por desenvolvedores de React Native, sei lá, desde 2.000 a mais de 10.000, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então um mercado muito aquecido. E o terceiro ponto aí é a velocidade e menos custo quando a gente vai desenvolver um projeto, né? Que isso é muito importante. Quando a gente vai desenvolver um projeto, por exemplo, se fosse nativo da plataforma, eu ia ter que aprender então, por exemplo, desenvolver para Android, show, ou pagar um desenvolvedor lá para desenvolver para Android, e depois eu ainda preciso ir lá e aprender ou pagar alguém para desenvolver um aplicativo nativo para iOS, se eu quiser ter um aplicativo para os dois, né? Então com o React Native a gente consegue matar isso aí, desenvolver um aplicativo com um único código para as duas plataformas de forma nativa, de forma performática, com 60 FPS aí, e ainda utilizando todos os recursos nativos do celular, né? Como o Face ID, Touch ID, câmera, geolocalização, mapas, tudo isso a gente consegue utilizar também, o barômetro, e tudo isso a gente consegue utilizar sem problema nenhum. Então eu separei, antes da gente pular para a próxima parte, que é como que a gente vai criar os nossos projetos aqui, eu separei algumas empresas que utilizam o React Native em seus aplicativos, em seus projetos aí, tá? Então vamos lá, basicamente o Facebook, né, que é o criador aí, o Facebook e o Instagram, também temos aí o Skype, o Walmart, o Tesla, o Uber Eats também, o Discord e o Pinterest, né? Eu separei apenas esses aí, tinha vários, mas é só para a gente conhecer algumas empresas que já utilizam o React Native ali por baixo dos panos, tá? E então,
como que a gente vai criar os nossos projetos, tá? Basicamente, para criar projetos com React Native, a gente tem dois formatos, né? O primeiro que era conhecido ali como React Native CLI, né? Que é basicamente instalar todo o SDK do Android, configurar todo o ambiente. Um pouco mais complexo, ter que instalar toda a parte do SDK, todo o Java, todas as configurações do Android, para poder criar o nosso aplicativo e rodar dentro do emulador ou no seu celular, tá? E também tem um Expo, que é o que a gente vai utilizar aqui, que basicamente o Expo, ele é um facilitador, né? Eu gosto de chamar um facilitador para desenvolver aplicativos com React Native. Então, ele é basicamente um framework, né? Eles dizem que ele é um framework, ou seja, dentro dele tem um leque de bibliotecas, um leque de ferramentas que já vem pré-instaladas que a gente pode utilizar, tá? E com o Expo é a mesma coisa, você pode desenvolver um aplicativo completo, publicar para Android, para iOS sem problema nenhum. Posso também com o Expo ter acesso à câmera, posso ter acesso à geolocalização, inclusive a gente vai utilizar a geolocalização na próxima aula também. Então tem bastante coisa bacana que você pode utilizar com o Expo sem problema nenhum. E ele a gente não precisa ficar instalando toda a SDK do Android, como ele diz, ele é um framework, né? Ele já vem com umas coisas pré-instaladas aí, vamos se dizer. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente criar de fato um projeto, a gente vai ver isso na prática. Então, com ele a gente consegue ter um pouco mais de produtividade e facilidade no seu desenvolvimento, né? Eu não preciso ficar instalando todo o SDK como a gente falou, eu posso instalar ele e aí com ele a gente já começa a criar o nosso projeto. Então, como eu falei aqui, as funcionalidades pré-instaladas e quais os requisitos para a gente colocar a mão na massa, basicamente ter o Node.js instalado e instalar o Expo. Nada mais, e aí eu vou mostrar para vocês também como que a gente consegue criar um emulador, tá? Se você quiser criar um emulador e rodar com um emulador, ou se você quer rodar direto no seu iPhone ou no seu Android, também vou mostrar também, tá? Então fica bem bacana e vai ficar bem a critério de vocês escolher o formato que vocês querem seguir aqui os nossos dias, beleza? Então bora lá para o meu computador. Então vamos lá, primeira coisa, eu tô aqui no Expo, então tô no site do Expo, se você quiser aqui é expo.io, sempre leve a documentação ao seu lado aí a seu favor quando você está desenvolvendo alguma coisa. Então dentro dele aqui, se a gente descer um pouquinho, acho que a gente pode até já vir aqui na documentação, deixa eu dar um get started aqui, só para vir na documentação. Então para ele a gente precisa ter o Node.js e também instalar o CLI dele, que é basicamente a linha de comando para a gente poder criar um projeto, rodar um projeto. Então, primeira coisa, Node.js. Então, se você não tem o Node.js instalado, é só entrar aqui nodejs.org, beleza? E sempre instala, cara, essa versão aqui, tá? Então, sempre instala a versão LTS, que é a versão que está estável aí, né? É recomendada por eles. A outra, se você instalar, cara, vai ter muito bug, vai ter muito erro. Então, sempre instala a LTS, tá? Se você está no Windows, você pode, por exemplo, apenas clicar aqui, dar Next, Next, e ele vai instalar aí normalmente, tá? Se você quer instalar por um gerenciador de pacote, ou se você está no Linux, ou se você está no Mac, você pode vir aqui em outros downloads, e aí vamos descer aqui embaixo, a gente pode baixar os instaladores aqui, por exemplo, Linux ou Mac, ou você pode vir aqui embaixo e instalando no Node.js via Package Manager, ou seja, gerenciador de pacote. Tá? Então, por exemplo, deixa eu vir aqui no Mac, acho que ele tem aqui embaixo pelo Brew, ó, aqui é o Arch Linux, cadê? Vamos descer mais para baixo, se eu digitar um Ctrl F aqui, Brew, opa, Brew, aqui. Então, por exemplo, no Mac, é muito comum a gente utilizar o Homebrew para poder instalar isso aí, tá? Então, se você não tem um Homebrew instalado, é só clicar aqui, ó, e ele vai te levar, e a gente instala o Homebrew, por exemplo, pelo Bash. Então, instala o Homebrew. Depois disso, você pode utilizar o Homebrew para instalar o Node.js na sua máquina, tá? Então, tem todos os outros Package Manager aqui, só você olhar e olhar conforme que você quer. Ou, se você está no Windows, eu recomendo você pode baixar aqui o LTS, só dar Next, Next no instalador qualquer aí, padrão, e aí vai estar instalado, tá? Após ele ter instalado, a gente pode abrir o CMD aqui. Deixa eu abrir o meu CMD. E para você confirmar se ele realmente está instalado, só você digitar node espaço -v. Beleza? Digitou isso aqui, ele vai te devolver uma versão, tá? Então, devolver uma versão quer dizer que está instalado, tá show de bola. Segunda coisa é instalar o Expo. Então, a gente vai vir aqui, ó, e a gente pode copiar o comando ou você pode digitar. Então, vamos lá. Posso deixar ele até aqui em cima aqui? Vamos lá. Com o seu CMD aberto, npm install --global e aí o expo-cli. Então, expo-cli, beleza? Então, deixa eu dar uma aumentada aqui só para vocês verem. Então, npm install espaço --global espaço expo-cli. Então, deixa eu diminuir um pouquinho, que também ficou muito grande. E maravilha. Feito isso, a gente pode dar um enter aqui para ele instalar toda a nossa linha de comando que a gente vai ter para utilizar com o Expo. E agora é só esperar e aí eu volto. E beleza, instalado aqui então, ele devolveu aqui ó, mais expo CLI, @ e devolveu a versão que está aqui, a última que ele instalou. Então beleza, instalado. Se você quiser ver que ele instalou mesmo, você pode digitar expo espaço -- version e ele vai te devolver a versão. Devolveu uma versão, então também está instalado o Expo, show de bola. Vou dar um CLS aqui
E para a gente poder criar um projeto novo utilizando o Expo, a gente já pode, tá? Então, olha só, uma coisa bem importante olha onde você está no CMD. Então, no meu caso aqui, eu estou aqui dentro de Users, dentro de Matheus. Então, aqui eu estou dentro da pasta do meu usuário, do meu Windows aqui, tá? Se você quer criar um projeto aqui, pode criar tranquilo, tá? Ou se você quer ir até o desktop, então é só navegar até o desktop. Então, para entrar numa pasta é o CD, o nome da pasta. Então, por exemplo, aqui dentro de Matheus eu não tenho, acho. Mas para descer uma pasta é CD, espaço, ponto, ponto, você desce uma pasta para trás. Então, eu posso entrar de novo no Matheus. Então, CD, Matheus, eu entrei na pasta do Matheus de novo. Ou se você quer navegar até o desktop, só você ir até o desktop. Eu, no meu caso, eu gosto de criar meus projetos lá no outro HD. Então, como eu tenho outro HD, eu vou até lá. Então, eu vou dentro do meu D2 pontos. Então, agora acessei meu outro HD. CD React-Native. E aí, CD Temp. E aqui eu gosto de criar meus projetos, tá? Então, eu vou digitar aqui para a gente poder criar um projeto. Expo, espaço, init, espaço, o nome do seu projeto. Então, o nosso primeiro projeto aqui, eu vou chamar ele de gerador. Beleza? Então, deu um expo, espaço, init, espaço, gerador. E aí ele fala pra gente que eu tenho algumas opções de criar, né? Com TypeScript ou um blank, ou seja, um aplicativo que só vai ter uma tela inicial, não vai ter mais nada. Ou a gente pode criar algumas outras opções, tá? No nosso caso, a gente vai selecionar a primeira opção, que é blank com JavaScript mesmo. Ou seja, sem nada demais, apenas o básico pra gente poder começar. Então, vou dar aqui o blank, que é apenas uma tela em branco pra gente. Então vamos lá, ele vai criar o nosso projeto. Então sempre que você for criar um projeto com React Native, Expo, a gente vai digitar Expo, espaço, init, espaço, o nome do aplicativo que você quer chamar. Então deixa ele criar aqui, e a hora que acabar eu volto. Maravilha, então criado o meu projeto aqui, ó, se eu ver aqui, ele já deu que o meu projeto está pronto, e eu também preciso agora entrar dentro da pasta do meu projeto, e aí posso já rodar. Então a primeira coisa é entrar dentro da pasta do meu projeto, ele fala até aqui, ó, CD, espaço, gerador, que é o nome que eu chamei, então vou dar aqui CD, opa, não estou digitando, CD, gerador, ó, entrei dentro da pasta dele. Deixa eu dar um CLS aqui só para mim limpar tudo isso aqui. Então agora que a gente está dentro ó, da pasta do projeto que eu criei, eu já posso rodar, tá? Então posso dar um expo, espaço, start. Toda vez que eu rodar um expo, espaço, start, você tem que se garantir que tem que estar dentro da pasta do projeto que você criou. Então ele rodou aqui pra gente, ó, expo, start, ele roda o meu projeto. Deixa ele abrir aqui, tá carregando tudo, ele vai abrir essa aba aqui do navegador. Então, maravilha. A partir da hora que ele abriu essa aba do navegador e mostrou aqui o QR Code aqui embaixo, quer dizer que seu projeto está rodando, tá? Então, aqui eu vou mostrar primeiro algumas coisas, como é que a gente consegue instalar o Android Studio e se você quer criar um emulador. Então, se você quer criar um emulador, você pode seguir esses passos aqui. E já vou falar como é que a gente pode rodar direto no seu celular físico mesmo, Android e iOS, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou vir aqui no site do Android Studio, vou colocar o link também abaixo para vocês. Então para você entrar no site do Android Studio e clicar aqui em Download, tá? Então você baixa o Android Studio aí, é só seguir todas as partes padrões da Next, instalar ele padrão, não tem nenhum segredo aqui, tá? E a partir da hora que você instalou ele por padrão, ele vai abrir aqui. Deixa ele abrir aqui para mim. Então, maravilha. Basicamente, ele vai cair nessa tela aqui, porque eu não tenho nenhum projeto. Então, ele abre o seu Android Studio. Então, duas coisas que a gente precisa fazer as configurações. Clica aqui em Configure. Vamos ir em SDK Manager, beleza? Em SDK Manager, a gente precisa vir nessa abinha aqui, ó, SDK Platforms, tá? E aqui você precisa ter algumas coisas instaladas. Então, vamos lá. Basicamente, é a versão do Android que você quer utilizar. Eu gosto de utilizar a versão 10, que é o Android Q ali, e a 9.0. Às vezes eu utilizo a 8.1, que é um pouquinho mais leve também, não é porque é um pouquinho mais antiga, que é ruim, é um pouquinho mais leve também. Então você pode, por exemplo, marcar, ó, vou selecionar aqui, então você pode, ó, marcar aqui, então marquei, por exemplo, essa, e você tem que olhar aqui do lado. Se já estiver mostrando como instalada, você não precisa marcar, ou se tiver com update, quer dizer que também já está instalado. Então às vezes ele já vem com alguma instalada, tá? Então se aqui do lado já está aparecendo instalada, você não precisa marcar, só marca a que você quer. Então para nós aqui eu recomendo que você pode marcar a versão 10 aqui e a versão 9.0, que é a Pi. Então marca essas duas, ó, marcou as duas, você pode clicar aqui em Apply, tá? Então lembra de antes de marcar, ver se aqui está escrito, ó, Not Installed. Se tiver não instalado, aí você marca, beleza? Então marcou esse que não está instalada das duas e clica em Apply, que ele vai baixar tudo lá, só você concordar e ele vai baixar. Depois de fazer isso, deixa eu só demarcar aqui. Beleza? Depois de fazer isso aqui, você vai vir nessa abinha aqui chamada SDK Tools, tá? Então, na SDK Tools, o que a gente precisa ter aqui para poder rodar o nosso emulador? Então, aqui a gente precisa de um SDK Build Tools. Então, marca essa opção aqui, tá? E a mesma coisa. Se tiver aqui como não instalado, aí você marca. Se tiver já instalado, você não precisa marcar, tá? Então, sempre confira aqui do lado. Então, vamos supor que para mim não está nada instalado. Eu marco aqui o SDK Build Tools. Vou vir aqui embaixo e marcar a opção Android Emulator, então marca essa opção também.
se não tiver instalado. Se já tiver instalado, não precisa. Segunda coisa é Android SDK Platform Tools. Mesma coisa, se não tiver, você marca, beleza? Então confere sempre aqui do lado. Esse Google Play Services você marca também, tá? Esse aqui é legal porque vai ajudar bastante a hora que a gente for trabalhar com geolocalização aí dentro dos aplicativos. E de baixo aqui, o Intel x86 Emulator Accelerator. Isso aqui mais se você tem um Intel aí. Se você não tem Intel, você não precisa instalar esse cara, tá? Então depende aí da sua máquina. Então, marcou essas opções que a gente acabou de falar aqui, você pode vir aqui embaixo e dar apply e concordar, e ele vai baixar tudo esses caras aí. A partir da hora que você então baixou as versões aqui, baixou esses caras que a gente acabou de falar, maravilha, pode fechar aqui. Segunda coisa agora é criar o nosso emulador. Então, aqui em Configure, vai vir aqui na opção AVD Manager. Então, deixa eu abrir aqui. Pode ver que eu tenho dois aqui já criados, né? Então, aqui você já vê dois emuladores que eu gosto de utilizar, que é o Pixel 2, que é um celular bem bacana, e o Pixel 3, que ele é um pouquinho mais pesado, mas também é bem bacana. Então vamos lá, vamos criar um do zero. Pra gente criar um do zero, você pode clicar no botãozinho. Pode ser que no seu não tenha nenhum criado e esse botão Create Visual Device aqui, ele esteja aqui no meio. Então não tem problema. Clicou nele aqui e a gente vai escolher qual que é o celular, tá? Então, como eu gosto de utilizar o Pixel 2, eu posso selecionar o Pixel 2, tá? Uma coisa que eu recomendo para vocês tomar cuidado é, olha só, Pixel 2 está aqui, tá? E nesse Pixel 2, deixa eu até marcar aqui pra gente. Nesse Pixel 2 você pode ver que ele tem o símbolo da Play Store. Então tem que tomar esse cuidado. Tem que ter esse símbolo da Play Store, beleza? Então, vou selecionar o meu Pixel 2, Play Store, vou dar um Next aqui, beleza? E aqui é selecionar qual que é a API que vai rodar nesse seu emulador, tá? Então no nosso caso aqui, você pode selecionar, por exemplo, a API aqui, ó, Oreo 27, API Level, e tem que sempre olhar também que aqui, ó, API Level 8.1, Google Play. Sempre precisa ter a Google Play. Então aqui em recomendado, você pode utilizar a Oreo, eu vou instalar ela, ou você pode, quero utilizar o Android 10, que é aquele Q. Você pode vir aqui, ó, no Q, esse Android aqui, API 29, e ó, Google Play também, só que ele tá falando para mim baixar. É só eu clicar aqui em Download, baixar tudo ele, e aí dá Next, se você quer utilizar ele. Eu vou utilizar a Oreo, então eu posso clicar nela aqui, show, Google Play, vou dar um Next aqui, e aqui é o nome do emulador, vou colocar aqui RN Insider. O resto não precisa mexer em nada, nenhuma configuração avançada a gente precisa mexer aqui. E eu vou dar um Finish aqui. Então vai lá e ele vai criar o meu emulador. Então ó, já criou aqui ó, RN Insider e eu vou dar um Play nele aqui. Então deixa eu dar um Play aqui nele, deixa ele carregar. Maravilha, ó, já abriu aqui para mim. Então agora eu posso puxar aqui, meu navegador já está todo funcional aqui, já consigo mexer ele. Então, beleza, posso fechar o meu Android Studio aqui, não vou mais precisar dele. Posso fechar aqui também. E agora, para a gente rodar no nosso emulador, no Android, como ele já está aberto aqui, eu posso vir aqui na nossa opção Run on Android Device, /Emulator, clico aqui, ele já vai então, ó, vai aparecer aqui embaixo que ele está abrindo no simulador. Então deixa eu só esperar agora. Olha lá, está falando que está instalando o Expo Client no seu device, ou seja, no nosso emulador. Por isso que precisa ter aquela Google Play lá. Então, ó, já está instalando e já está buildando aqui, ó, já está carregando aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui para o lado para não aparecer minha cara aqui na frente do emulador. Então, deixa ele carregar, vamos lá. E maravilha, já carregou aqui para mim, ó, primeira vez que carregou, posso clicar aqui e eu posso fechar, não tem problema. Já está falando aqui que a gente já pode ir lá editar o nosso arquivo e começar a botar a mão na massa, né, começar a desenvolver o projeto. E aqui do lado você pode ver que aparece que também tem um device, tá? Então já está rodando, para a gente, por exemplo, atualizar, eu posso clicar duas vezes no R do meu teclado, ó, duas vezes no R ele vai atualizar para mim. Lá, vai só dar um refresh, né? Então só dar um refresh, já está rodando, beleza. Então maravilha. E Matheus, eu quero rodar direto no meu Android aqui na minha casa, no meu celular físico mesmo. Duas coisas, você precisa ir lá na Google Play, então no Android, e baixar o aplicativo Expo, procura lá Expo, baixa esse aplicativo aí, tá? Isso que tá mostrando aí para vocês. Baixou o Expo lá, maravilha, abre ele aí e o seu celular precisa estar na mesma rede aí que o seu computador, tá? Então precisa estar, por exemplo, na mesma Wi-Fi. Então, estando na mesma Wi-Fi, você pode fazer o quê? Vai aparecer lá para você escanear ou pode abrir a câmera do seu celular lá e escanear esse QR Code aqui. Então, você escaneia esse QR Code aqui, já vai pedir para você abrir com o aplicativo do Expo e ele já vai carregar sozinho, tá? E com o iOS, como é que eu faço para pegar meu iPhone e aí então conseguir abrir meu aplicativo? É a mesma coisa, você vai lá na Apple Store, vai lá e baixa o aplicativozinho do Expo. Então baixou o Expo, a hora que você abrir, como o iPhone já tem a parte também de Scan QR Code integrado, você pode abrir a câmera do iPhone e mirar aqui no nosso QR Code e ele vai pedir para abrir então lá no Expo. E aí você clica e ele vai abrir no Expo. Ou, por exemplo, se você não quer no iPhone colocar a câmera aqui, o que você pode fazer? Você pode ir no Safari, tem que ser no Safari, e aqui tem uma URL, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, tá vendo essa URL aqui? Você coloca essa URL exatamente como tá aqui, exp
dois pontos, barra, barra, no Safari, tudo certinho aí, dá Enter lá no Safari, né, coloca para enviar, e aí ele vai pedir para abrir no Expo e você abre pelo Expo. Então são duas opções também que você tem aí, beleza? Então feito isso aí, é bem simples, não tem segredo nenhum para a gente rodar o nosso aplicativo, e aqui ele já está rodando. E para a gente desenvolver aqui, eu vou utilizar o Visual Studio Code como editor de texto, então deixa eu abrir ele aqui do lado, então só abrir o Visual Studio Code, beleza? Como eu estou no Windows, eu poderia dar code ponto ele abrir dentro da pastinha, ou eu posso vir aqui em File, Open Folder, e lá na pasta do meu projeto, deixa eu abrir a pasta aqui, pasta do meu projeto, então aqui ó, a pasta que eu criei dentro de React Native, Temp, a pasta que a gente criou, então eu chamei de gerador, né, então aqui é todos os arquivos do meu projeto. Eu posso então vir aqui em File, Open Folder e navegar até abrir esse meu projeto. Então abri aqui ó, tô dentro de gerador, então abri a pasta aqui do meu projeto, exatamente, então ele abriu aqui todos os arquivos para mim do nosso projeto. Então agora deixa eu aumentar o nosso emulador para a gente começar a colocar a mão na massa o nosso código, para a gente poder entender como é que o React Native funciona e começar a desenvolver com o React Native. Então deixa eu só tirar minha cara daqui para não atrapalhar vocês também. Então bora para o nosso código. Então para a gente poder começar, né, eu até cliquei aqui, vou fechar aqui, a gente tem toda a estrutura de pastas do nosso projeto, tá? Então aqui primeiro, começando dentro de Assets, a gente vai ter alguns ícones, alguns favicons, né, se você rodar ele na web, e algum splash screen, tá? Então por enquanto a gente não vai mexer nisso, mas splash screen é aquela telinha que abre quando está carregando aqui, ó, tá vendo que aparece aqui? O ícone é aquele ícone quando instala o seu aplicativo, né, que aparece o ícone lá no nosso deck do celular, que aparece então todo o ícone do aplicativo, tá? Então por enquanto nesse caso aqui a gente não vai mexer, só mostrando então onde fica para vocês. A parte de Node Modules é todas as dependências que o Expo precisa para rodar o nosso projeto, então fica tudo aqui a gente não mexe, tá? Então só explicando também para vocês. A parte de Git Ignore é a parte do GitHub, onde ele vai ignorar algumas coisas para não enviar se você subir para o GitHub. E dentro aqui do app.js é de fato o componente que é renderizado quando a gente roda o nosso projeto. Então, você pode ver que se eu abrir o meu app.js aqui, está escrito aqui, ó, text, e tem aqui um open up app.js, que é basicamente a mesma coisa que está escrito aqui. Ou seja, esse cara aqui, quando a gente roda o nosso projeto, é esse cara que ele é chamado. É esse cara aqui que é renderizado e mostrado aqui para vocês em tela. Tá? Mas a gente vai dar um Ctrl A e a gente vai deletar tudo isso aqui para a gente refazer do zero, para a gente poder pegar bem a prática e entender como é que funciona. Então o React Native ele é baseado em componentes, tá? Ou seja, tudo isso daqui que mostra para a gente, ele é um componente. E o app.js ele é o primeiro componente que é renderizado, é o nosso componente principal da aplicação, vamos dizer. A primeira coisa, então, para a gente começar a desenvolver aqui com o React Native é começar a criar o nosso primeiro componente. Então, eu salvei aqui, né? Eu apaguei tudo o meu arquivo e salvei, e daí ele deu aquele erro ali, mas não tem problema. Então, vamos lá para a gente começar a entender toda a lógica aqui. A primeira coisa, a gente vai importar o React, beleza? Então, importamos a nossa biblioteca do React e agora a gente já pode criar o nosso primeiro componente. Então, export default function app. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou exportando esse nosso componente para outro arquivo conseguir, por exemplo, acessar e rodar esse nosso projeto, esse nosso componente. E a gente está criando um componente chamado app, ou seja, function app aqui nessa estrutura. E dentro da nossa função eu vou dar um return, abro parênteses aqui. E aqui dentro desse return, a gente vai escrever um cara chamado JSX, tá? Então esse cara aqui ele é bem parecido com HTML. Se você veio da web, ele é muito parecido com as tags HTML, então fica bem fácil da gente assimilar e construir os nossos projetos. E se você nunca veio da HTML, pensa como tags pré-criadas do React Native que a gente pode colocar aqui dentro. Olha só, vamos importar aqui embaixo do React mais um cara. Abre e fecha o chaves, from React Native. Então do React Native eu vou importar o view e uma text, tá? Cuidado que o view aqui, ele é com V maiúsculo e o text também é com T maiúsculo, tá? Então cuidado para não escrever errado aí. Pensa na view como uma caixinha, né? Pensa na view como um espaço em branco onde você pode colocar o que quiser ali dentro. Então dentro do nosso return, eu vou colocar essa nossa view. Então view, abre e fecha a tag aqui. Cuidado que o V é maiúsculo, beleza? Eu vou salvar. A partir da hora que eu salvar aqui, você pode ver que ele não tem nada, né? É um espaço em branco. E dentro desse nosso espaço em branco, eu quero colocar um texto. Então a gente importou também a tag de text, que vem já do React Native para a gente poder utilizar. Então eu vou colocar aqui um text, o T também é maiúsculo, tá? E dentro desse text aqui eu vou colocar então, aprendendo React Native. E eu vou salvar. E a partir da hora que eu salvei aqui, você pode ver, deixa eu só fechar aqui. Ele já atualizou para mim, só que ele está aqui embaixo, né? Então, se eu clicar duas vezes no R, olha, ele vai carregar todo o meu projeto
e vai aparecer aqui, ó, aprendendo... Eita, deixa eu fechar aqui. Ó, apareceu aqui para mim, aprendendo React Native. Está embaixo aqui da nossa status bar. Então, porque a nossa status bar, por enquanto, ela é translucent, que a gente chama, né? Ou seja, ela é invisível, ela consegue passar os itens embaixo dela. Mas o nosso texto está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir na nossa view, que é uma tag, ou seja, um espaço em branco, que por enquanto está em volta aqui desse nosso texto, e eu vou passar um estilo para ela, né? Então, eu vou falar para ela que ela vai ter um style, abro chaves aqui, e eu vou abrir mais umas chaves, eu vou falar que ela vai ter uma margem top, ou seja, uma margem em cima, cuidado que o T ele é maiúsculo, e aqui eu quero passar uma margem de 60, por exemplo, tá? Então, vou salvar. Quando eu salvar aqui, você pode ver, deixa eu diminuir para a gente ver ao mesmo tempo, você pode ver que já apareceu aqui, ó, aprendendo React Native. Então, o que a gente fez? As nossas tags do React Native, elas já vêm pré-criadas e elas são umas tags puras, né? Vamos dizer, não é igual ao HTML que a gente tem o P para um texto normal, a gente tem o H1 para um título, a gente tem o H2, por exemplo, sei lá, para um subtítulo. Aqui no React Native a gente tem tags e a gente vai estilizando essas nossas tags, tá? Então, você pode ver que temos o nosso texto e esse texto ele não tem nenhum estilo. Quem vai passar o estilo para ele vai ser a gente. Se vai ser um H1, se ele vai ser um título, se ele não vai ser um título, se ele vai ser negrito, se ele não vai ser negrito. Nós que vamos passar. Posso passar para esse nosso texto o style também. Abro mais umas chaves e eu vou passar para ele que ele vai ter um font size, tá? Cuidado que é tudo junto mesmo. 2 pontos. Vou passar que ele vai ter um font size de 25. Ou seja, vou aumentar o tamanho dele. Vou salvar. Você pode ver que já aumentou. E se embaixo desse nosso text eu colocar mais um text aqui, e colocar aqui, @sujeito programador, né? Tô escrevendo aqui, vou salvar, pode ver que ele apareceu aqui embaixo como um texto comum. Então, esse nosso font size só vai ser aplicado nesse cara aqui. Legal. Só que aí a gente entra num outro dilema, né? Que é, eu tenho, então, tags puras que eu posso utilizar, mas então eu preciso ficar passando estilo para cada uma separado. Isso aqui vai ficar confuso mais para frente quando eu tiver um componente completo, né? Um componente grande. Então, a gente também tem do React Native um carinha chamado Style Sheet, beleza? Então, basicamente, aqui a gente consegue criar grupos de estilo para a nossa aplicação. Olha lá, vamos criar aqui embaixo do nosso componente, const, vou chamar aqui de styles, igual style sheet.create, abro parênteses e abro chaves aqui dentro, tá? E aqui dentro, então, a gente pode criar os nossos grupos de estilo. Por exemplo, eu vou criar aqui um chamado container, 2 pontos, vou abrir, vou fechar chaves, então cuidado com isso. E aqui dentro eu quero falar para ele que ele vai ter a nossa margem top de, vou colocar aqui maior, então vou colocar 100 aqui, tá? Então ele vai ter essa margem top aqui. Em vez de eu aplicar aqui, eu quero aplicar então, vou apagar, um style, abre e fecha os chaves, e agora eu posso passar diretamente. Então styles, estou acessando nossa const que a gente criou aqui embaixo, ponto, qual que é o nome desse nosso grupo de estilo? Container, então passo aqui para ele. Vou salvar, pode ver que ele vem mais para baixo. Ah, eu quero centralizar tudo no centro, tanto vertical quanto horizontal. A gente pode utilizar, igual do CSS, o nosso carinho Display Flex. Só que o React Native ele já vem com o Display Flex ativado, né? Basicamente ele utiliza para estilizar o Display Flex. Então a gente não precisa passar isso aqui. Eu posso passar direto para ele Flex 1, ou seja, pega para mim todo o tamanho da minha tela, já que ele é uma view, então pega para mim todo esse tamanho aqui, pega o tamanho inteiro da tela para mim. Se eu passar Flex 1 e eu falar para ele, vírgula, justify content, abro aspas, center, vírgula, align items, 2 pontos, abro aspas, center, ou seja, eu estou alinhando ele tanto vertical quanto horizontal na nossa aplicação e ele está pegando o tamanho inteiro da tela do meu celular. Se eu salvar, olha que legal, aprendendo React Native, já veio tudo para o centro aqui. Tudo que tem dentro dessa nossa view, do container aqui, já está tudo centralizado. E esses nossos grupos de estilo, a gente consegue reaproveitar. Vamos fazer isso aqui para o nosso text aqui? Então vamos lá. Embaixo do nosso container, eu vou dar um vírgula aqui e eu vou falar para ele, por exemplo, título. 2 pontos, abro chaves aqui. Cuidado que tem que ter vírgula aqui depois do container, tá? Então, título, eu vou falar para ele que ele vai ter uma font size de 25, vírgula, vou falar que ele vai ter uma color de, abro aspas aqui, FF0000, que é um vermelho, né? Então tem que cuidar que tem que colocar essas aspas aqui também. Maravilha, a gente criou e agora eu posso falar para ele que o nosso Aprendendo React vai ter esse cara aqui também. Então vamos lá, vou apagar aqui, style, abre e fecha chaves, styles, ponto, então a gente acessou o nosso styles, ponto, título. Vou salvar,
E olha que massa, já ficou vermelho, tá? E eu quero que o meu texto aqui de baixo, que é o @sujeito_programador, também tenha o mesmo estilo, Matheus. Então é só a gente repassar esse nosso grupo. Style, styles, ponto, título também. Vou salvar. E ele também aplicou o mesmo grupo de estilo título também para o Aprendendo React Native e também para o @sujeito_programador, tá? Então aqui no React Native, vamos lá reentender um pouquinho. Para a gente construir um componente, então a gente criou aqui export, default, function app, isso aqui é um componente, e dentro do return a gente coloca então o nosso carinha chamado JSX, que é as nossas tags aqui, que vai ser renderizado e mostrado na nossa tela aqui, tá? E para a gente conseguir renderizar esses caras aqui, a gente precisa importar o React. Então o React reconhece essa nossa estrutura de JSX e aí sim ele passa a funcionar. E a gente pode utilizar as bibliotecas que o React Native tem sem ter que instalar nada, né? Então, por exemplo, a gente tem uma view, que é um espaço, a gente tem um text, a gente tem um style sheet, a gente tem, por exemplo, um button. A gente tem vários aqui que a gente vai conhecendo ao longo desses dias aqui. Vamos também treinar o que a gente aprendeu e já criando um projeto bacana. Então deixa eu abrir aqui o nosso layout que a gente vai desenvolver. Então agora vamos desenvolver esse layout aqui, que é basicamente um gerador de senhas aí pra gente. Então vou ter um slider aqui, que é basicamente para o cara arrastar e selecionar qual que é o tamanho da senha que ele quer gerar. E quando ele clicar no botão, ele vai gerar aqui. E também temos essa imagem de logo aqui. Vocês vão ter essa imagem para poder baixar, tá? Mas já dando um spoiler aqui sobre o próximo projeto que vamos desenvolver aqui dentro do React Native Insider, algo bem mais completo também. Então, mais para frente eu vou falar sobre ele e detalhar sobre esse projeto aqui. Então, vou voltar aqui. Então, bora para o nosso código. Vamos lá começar. Vou minimizar. E para praticar, então, eu vou apagar todo esse estilo aqui. Vou apagar, deixar só o nosso const styles e vou deixar só a nossa view aqui, beleza? Então salvei, posso tirar até esse estilo aqui para fazer tudo do zero. Então tá aqui em branco, não tem mais nada, bora lá começar a criar esse projeto aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar a imagem aí. Baixou a imagem, vamos criar aqui dentro do nosso projeto, ó, posso criar aqui uma new folder, src, então cria aqui uma pastinha, ou clicar com o botão direito, né, e criar um new folder. Dentro de src, eu vou criar aqui um new folder também chamado assets, tá? Então dentro de src, eu criei uma pastinha chamada Assets. Aqui a gente vai colar essa nossa imagem. Então, posso dar um Revel, só para ele abrir aqui a pastinha para mim. Dentro de Assets eu vou colar aqui. Então, vou colar aqui minha logo. Posso fechar. Ó, já apareceu aqui para mim, ó, no projeto. Deixa eu carregar. Apareceu minha logo aqui. Então, bora lá para a gente começar. Primeiro, vamos construir aquele layout ali. Então, nessa nossa view, eu vou dar um style para ela. Styles, ponto, vou chamar esse nosso style de container mesmo. Então, vamos lá criar esse nosso container. Primeira coisa aqui no container, se a gente olhar, é tudo centralizado, né? Então a gente pode aplicar a mesma coisa. Então container, abro, fecho aqui, cuidado com os dois pontos. Vou falar para ele que ele vai pegar o tamanho inteiro da minha tela, porque é uma view, né? Tudo vai estar dentro dele. Vírgula, align items center e justify content center também. Então a gente vai alinhar tudo que tem dentro dele no centro. E eu também quero passar para ele um background color, ou seja, uma cor de fundo. Então background color, cuidado que o C é maiúsculo. E dentro aqui eu vou passar uma cor. Então F3, F3, FF, que é uma cor que eu separei aqui. Vou salvar e já aplicou aqui a cor em todo o meu projeto. Beleza, é a mesma cor que a gente utilizou aqui, tá? Então agora vamos colocar a nossa logo, né? Então vamos lá. Para colocar uma imagem, a gente tem uma biblioteca aqui dele chamada image. Importamos ela aqui, podemos agora utilizar. Então image, vou fechar. Vou dar um Enter aqui, antes do fechamento da tag, para a gente colocar as propriedades que ela tem. Então, aqui dentro das tags do React Native, a gente precisa passar algumas propriedades para ela. E o que é propriedade? Propriedade é tudo isso aqui que a gente está passando, tá? Então, dentro das tags, a gente pode passar algumas propriedades nossa, ou também algumas tags, como a gente está utilizando o JavaScript, a gente tem algumas propriedades para poder utilizar. Por exemplo, aqui na view, a gente está utilizando a propriedade de style, ou seja, a propriedade de estilo. Tá? E na imagem aqui, na image, a gente também tem uma propriedade chamada source, tá? Ou seja, que é o caminho, onde é que está essa sua imagem para eu poder exibir. Então aqui dentro das chaves a gente vai mostrar require, abro parênteses, abro chaves, tá? E dentro das chaves aqui, né, das aspas, desculpa, a gente vai colocar o caminho até onde a gente salvou a imagem. Então, ponto barra, acessamos a pasta de src, barra, assets, barra, logo.png, que é o nome da imagem. Então a gente acessou o nosso src, acessamos a nossa pastinha de assets e agora pegamos a nossa imagem. Vou salvar. Então, quando eu salvar, ó, já aparece aqui a imagem do meu cadeado.
tá? Como é uma imagem que eu tenho salva aqui, eu não preciso passar nenhum estilo, só se eu quiser. Mas então para ela, se a gente quiser estilizar, eu vou até colocar aqui já uma propriedade de style, styles, ponto, vou chamar ela de logo. Então, vou salvar, por enquanto a gente não tem, mas já já a gente vai criar. Depois dela aqui, vamos ver o que temos. Temos então 12 caracteres e temos o nosso slider aqui também em um botão. Então vamos lá, embaixo da nossa imagem, agora a gente vai ter um text, o text já está importado aqui, e o text, por exemplo, vou colocar aqui 12 caracteres, por enquanto fixo, tá? Então vou salvar, ó, apareceu ele aqui já, vou colocar uma propriedade de estilo para ele, styles, ponto, vou chamar aqui ele de title, beleza? Embaixo dele, vamos ter aquele slider, né? Então vou ter uma view, vou colocar uma view aqui dentro dele, porque a view é esse espaço em branco que a gente vai ter aqui, ó. Esse espaço em branco e dentro a gente vai ter o slider. Maravilha. Style para esse nossa view, styles.area, beleza? Então, já já vamos criar esses estilos aqui. Então, ela foi criada aqui, embaixo do nosso texto de 12 caracteres. E aqui dentro eu quero colocar aquele slider. Para a gente utilizar o slider, eu preciso instalar, porque o React Native, o Expo, ele não traz tudo já de forma instalada, e sim apenas as partes essenciais, vamos dizer, que já vêm pré-instaladas aqui. O resto a gente pode instalar para não ficar tudo pesado, para não ter coisas que a gente não vai utilizar dentro do nosso projeto. Então vou vir aqui na nossa documentação, aqui no nosso Expo, eu vou pesquisar aqui por slider, só para mim pegar o comando para a gente poder instalar. Maravilha, é esse cara aqui. Então, vou parar de rodar o meu projeto, ó, dei um Ctrl C, pode dar Ctrl C aí, parou de rodar. Vou dar um CLS para a gente limpar. E agora eu vou instalar aí no nosso projeto o slider, tá? Então, eu posso pegar aqui, expo install react-native-community/slider, beleza? Ou você pode vir na documentação, copiar aqui, colar no seu CMD e eu dar um Enter aqui. Então vamos só esperar agora ele instalar e aí eu volto. Beleza, instalado aí então. Então agora expo start para eu subir o meu projeto novamente, para a gente rodar ele de novo. Então vai abrir aqui novamente, posso fechar o antigo. Beleza, deixa eu ver aqui, já está rodando, ó, já apareceu o QR Code. Então o que eu vou fazer? No meu emulador, ó, eu parei de rodar, vou clicar aqui e vou fechar todo o meu projeto. Fechei ele e vou clicar aqui para a gente dar um Run Android Device novamente. Vamos lá, ele vai abrir de novo o meu projeto. Beleza, tá carregando. E beleza, carregou. Podemos botar a mão na massa. Então agora que a gente já instalou ele, eu posso importar ele aqui. Então import slider from @react-native, o nome dele aqui, ó, @react-native-community/slider. Instalado ele aqui agora, podemos já começar a utilizar. Então, dentro da nossa view aqui de área, agora vamos colocar o nosso slider. Então ele fecha aqui nele mesmo. Dentro dele, eu vou dar um Enter aqui, a gente vai colocar algumas propriedades que ele pede. Primeira, eu posso passar uma propriedade de estilo, vou passar até em linha aqui, vou passar que ele vai ter uma altura de 50, por exemplo. Simples, então cuidado que é duas chaves, só vamos passar isso por enquanto. Dentro dele, ele pede algumas propriedades. Então, vou salvar aqui. A primeira propriedade é minimum value, ou seja, qual que é o valor mínimo quando esse slide, deixa eu abrir aqui, quando esse slide está aqui no começo, qual que é o valor mínimo, e o maximum value, quando ele está no máximo aqui. Então, no nosso caso, como é um gerador de senha, eu vou colocar aqui o valor mínimo vai ser 5 caracteres, e o maximum value vai ser 15, por exemplo. Então, o máximo de 5 para 15 é esse cara aí. Vou salvar aqui então, e agora, ó, ele está pequenininho aqui porque ele não tem nenhuma estilização. Então, vamos estilizar o nosso title e o nosso area aqui. Então, vamos aqui embaixo, vírgula, title, dois pontos, abre e fecha os chaves. Eu acho que falta logo em cima, né? Ah, tem a logo em cima. Então, vamos mudar aqui de title para logo. Cuidado que tem a vírgula aqui. A logo, basicamente, eu só vou dar uma margem para desgrudar do nosso texto aqui, né? Então, margem bottom, vou colocar 60 aqui, tá? Então, ó, desgrudou do texto, uma margem embaixo, vírgula, agora a gente tem o title, dois pontos, abre e fecha os chaves. E no nosso title, eu vou aumentar o font size de 30. Cuidado com esses maiúsculos e minúsculos, tá? Tanto aqui como aqui. Vou dar 30 aí, vírgula, font weight bold, ou seja, vai ser negrito. Eu acho que isso é suficiente. Vírgula, área. A área é o espaço que tem que ser aquele espaço em branco, que tem dentro dele vai ter o slider. Então, nessa área aqui, margem top,
de 15, uma margem bottom de 15 também. Então vamos dar um espaçamento tanto em cima como embaixo, externo de 15. E também eu quero que ele tenha um background color de branco, então FFF. Se a gente vê, ó, por enquanto tá pequenininho, mas ele é branco. Só que ele pega quase todo o tamanho da tela. Então, vírgula, eu vou falar para ele que ele vai ter uma largura, width, de 90% do tamanho da tela. Então vai ser 90% do tamanho da tela do celular. Vou salvar e beleza. Agora sim eu consigo ter o efeito aqui, ó, já consigo mexer nele aqui. Maravilha. Vírgula, eu também quero arredondar um pouquinho, ele tá quadrado, né? Border, radius, a gente pode passar aqui 7. Vou arredondar um pouquinho os cantos aqui da borda. Você pode ver que ficou um pouquinho arredondado. Isso já é suficiente. E agora se a gente subir aqui no nosso slider novamente, podemos personalizar um pouquinho mais. Por exemplo, dentro aqui ainda dele passa uma propriedade Minimum Track Tint Color. Eu vou passar ele vermelho. Então FF0000. E também eu quero passar para ele um Maximum Track Tint Color que seja preto, 000. Beleza? Então, o mínimo aqui, ó, quando a gente mexer aqui, tá vendo que tá ficando tudo vermelho. E o máximo aqui é essa parte preta aqui, tá? Então, ó, fica bem bacana. Se você quiser colocar outra cor em vez de vermelho aqui, você pode também colocar, tá? Então, vamos lá ver o que falta, né? Falta agora o nosso botãozinho aqui. Então, vamos lá. E embaixo aqui, quando a gente gerar, também vamos ter uma área mostrando a senha que ele gerou. Então, vamos lá. Embaixo aqui agora, fora dessa área, fora dessa parte branca, a gente vai ter um botão. Então, fora aqui dessa nossa view, a gente vai ter um botão. Então, vamos lá importar do React Native, vírgula, Touchable Opacity, beleza? Isso aqui é um botão, um touchable, né? Ou seja, um botão com opacidade, que ele tem um efeito de, quando clica, ele fica um pouquinho mais transparente. Então, vou colocar aqui ele, embaixo da nossa área, Touchable Opacity, e vou colocar dentro dele um text, ou seja, dentro dele eu vou passar um texto, que vai ser gerar senha. Eu acho que é esse o nome, né? Deixa eu ver aqui. Gerar senha, beleza. Então, quando eu clico nele, ó, pode ver que ele fica meio transparente, ó. Ele é um botão. Então, para esse nosso touchable aqui, vou dar um style para ele, styles.button, vou chamar. E para essa nossa senha, eu também vou dar um style para ele, styles. Vamos chamar aqui de button text, beleza? E embaixo desse nosso botão, a gente também vai ter uma view, viu? E dentro dessa view, outro espaço, né? Eu vou dar um style, styles.area, tá? Vai ter a mesma área aqui embaixo. Porque embaixo aqui do nosso botão, a gente vai ter, quando tiver a senha, a área da senha. Então, a gente pode reaproveitar o mesmo estilo desse espaço em branco. Maravilha! Então, dentro dessa nossa segunda área, aqui a gente pode colocar apenas um text, que vai ser a senha gerada. Eu vou colocar aqui 123, 123, 123, sei lá, uma senha fictícia aqui por enquanto, que a gente ainda não tem. E vou passar um estilo para ela. Style, vou dar um styles.password, beleza? E agora a gente tem que ir lá criar esses estilos aí então. Então vamos lá. Vamos aqui embaixo, vírgula, button, 2 pontos, abre e fecha aqui. Um background color aqui, que é aquela cor meio laranja ali. Então FF A200. Opa, aqui é um A, beleza. Vírgula, a gente tem uma width também de 90%. Para ficar a mesma largura aqui, senão vai ficar desproporcional. Então 90%. Ou se quiser 90 for muito, a gente pode reduzir aqui que as áreas vão ter 80. E o botão também vai ter 80. E vai ficar um pouquinho menor. Fica até mais bacana, sobra mais espaço. Depois disso, então, depois da nossa width, o que mais que a gente tem? Colocar o tamanho desse botão, né? Ele está muito fininho. Então, uma altura aqui. High. A gente pode passar aqui para ele de 50. Que foi a altura que a gente separou aqui nesse nosso botão. Beleza. E agora centralizar tudo esse cara. Como o nosso React Native já tem um Display Flex aplicado, olha como fica simples. Eu posso passar um Justify Content Center para ele, vírgula, Align Items Center para ele. Com isso, ele já alinha para mim. Então, como o botão ele é o pai aqui do nosso text, gerar senha, ó, tá vendo que o Touchable aqui, ele é o pai e dentro dele a gente tem o text. Então, se a gente já tem o Display Flex aplicado, se eu passar um Justify Content Center e um Align Item Center, ele vai alinhar tudo que tem dentro dele. E no nosso caso, o que a gente tem dentro dele é o gerar senha. Então já fica aqui, ó, centralizado o nosso texto. E agora, então, falta aqui arredondar, eu acho que é arredondado, né? Vamos ver. É arredondado e aumentar esse nosso textinho aqui. Vamos lá, deixa eu
melhorar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vírgula. Dentro ainda do nosso button. Border radius. Vamos arredondar 7 também. Para seguir o mesmo padrão que a gente utilizou aqui no nosso área. Ó. Border radius 7. Então, a gente passa também para ficar bem legal. Vírgula. Margin bottom. Vou passar uma margem para ficar um pouquinho mais embaixo aqui desgrudado. De 25. Vamos agora dar um vírgula. Dentro aqui a gente tem o nosso texto. Então, button text. 2 pontos. Abro e fecho chaves aqui. E agora utilizando esse texto aqui dentro. Aqui dentro, font size, vamos aumentar um pouquinho, né? 20. Color para ele, de branco. Cuidado que tem vírgula aqui. Então, a gente aplicou branco e aumentou a fonte. E agora também, vírgula, font weight, bold aqui para ficar negrito no nosso botão. Beleza. Vírgula, para a gente finalizar o estilo, falta da senha aqui gerada. Então, password, 2 pontos, abro, fecho chaves. Acho que é password do nome que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Password mesmo. Então, aqui dentro do password que tem a senha que vai ser gerada, né? Dentro dele, a gente vai pegar e vai dar um padding, espaçamento interno de 10. Então, ó, ele aplica um espaçamentozinho interno de 10. E eu quero centralizar ele também. Para centralizar, como é só o texto, eu posso falar, opa, text align center para mim. Então, alinha esse texto aqui para mim, lá no centro. E aqui a gente aplica o text align center. E podemos aumentar também um pouco essa fonte. Então, vírgula, font size de 20 aqui. Tranquilo, layout completo, nem estilizamos muita coisa. Então, olha que legal que ficou, né? A gente tem a nossa logo, aqui vai ser os caracteres, e conforme eu vou mexendo, eu quero que ele mude aqui os caracteres. Quando eu clicar em gerar, ele vai aparecer aqui embaixo a senha gerada. Então, vamos lá. Primeira premissa que a gente precisa entender é quando eu clicar no botão, eu tenho que fazer alguma ação, né? Então, quando eu clico no botão, a gente tem aqui no Touchable Opacity, um carinha conhecido como OnPress, beleza? Esse OnPress, ele vai ser o cara que é acionado quando alguém toca, quando alguém clica nesse botão, né? Porque eu tô clicando que a gente tá no PC, mas o usuário vai ter o dedo ali. Então, quando ele toca, podemos chamar uma função. Então, aqui eu posso chamar uma função, por exemplo, GeneratePass, tá? Coloquei com P maiúsculo. Então, vou inventar, né? Eu criei agora, para criar uma função em cima do nosso return, ó. Em cima do return, dentro ainda do componente, function GeneratePass, abre e fecha aqui. Uma função padrão. Passamos ela aqui no OnPress e criamos ela aqui. Para ele, eu vou dar um alert. Clicou no botão. Vou salvar. Vamos testar? Vou vir aqui. Quando eu clicar em gerar senha, mostra o nosso alerta. Clicou no botão. Então, quando eu clico aqui, ele dispara a nossa ação chamando essa função. E aqui dentro da função, podemos fazer o que eu quiser. Legal. Então agora a gente vai entrar em mais um conhecimento que é bem bacana, que são as states, que é basicamente os estados que a gente pode ter dentro dos componentes e é algo mutável aqui dentro da nossa aplicação. Porque olha só, a gente tem propriedades, né? Então a view, por exemplo, eu posso passar uma propriedade de style, a image eu tenho uma propriedade de source, tem uma propriedade de style também. Os sliders, pode ver que eles pedem uma propriedade aqui de maximum value, minimum value, e também outras propriedades que já a gente vai colocar. Mas as propriedades, ele é algo estático. De fato, a propriedade não muda, tá? A gente pode passar alguma coisa dentro dela que pode mudar, mas a propriedade, ela é sempre um valor estático ali. E os estados, as states, é algo mutável, tá? Que a gente pode trocar o valor ali dentro, pensa como uma variável, que a gente pode trocar o valor dentro dele, sem que a gente tenha que atualizar o aplicativo, fechar o aplicativo. Então, o usuário vai ver aquele reflexo, aquele efeito, sem que tenha que fechar e abrir ou atualizar a tela dele, tá? Então, são estados aí. E para importar ele, ó, vírgula, do React, abre e fecha chaves, use state, beleza? Então, para a gente criar um estado na nossa aplicação, importamos ele aqui, cuidado com a vírgula. Aqui, vamos então, primeiro eu gosto de criar sempre em cima aqui, const, abre e fecha aqui um array, igual useState, abre e fecha o parênteses aqui, tá? Então, para a gente começar a entender essa estrutura, dentro aqui desse nosso array, a gente vai passar 2 parâmetros aqui. Primeiro, qual que é o nome do estado? Então, eu quero chamar esse nosso estado aqui, por exemplo, de password, né? Vou chamar ele de password, vírgula. E a segunda propriedade que a gente precisa passar é a função para trocar o valor desse nosso estado. Então, eu vou chamar ele de setPassword. A gente sempre chama, né, a segunda aqui com set, o nome aí que você deu para o seu useState, só que com a primeira maiúscula. Então eu chamei ele de password, que é o valor para eu utilizar esse meu estado, e o segundo parâmetro é a função para eu trocar esse valor aí. Maravilha! Dentro aqui do nosso parênteses,
é o valor que esse estado vai começar. Então, se eu começar com string, vai começar com uma string vazia. Ah, eu quero que esse password comece como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse nosso useStatePassword vai começar com esse valor. Vamos testar? Ó, vou salvar. Vamos vir aqui onde a gente tem um password falso aqui, no nosso text. Vou apagar ele. Vou abrir e fechar chaves. Quando a gente abre e fecha chaves, eu coloco algum JavaScript aqui dentro. Eu quero colocar então quem? O nosso useState. Então, eu vou colocar o nosso password aqui dentro. Vou salvar. Olha quem está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente já está consumindo o nosso estado. Por enquanto, ele não está mudando, mas ele já vem com o valor inicial. Se a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu vou salvar, já apareceu aqui. Beleza. Então, agora vamos fazer que quando eu clicar em gerar senha, eu quero que ele apenas mude essa nossa senha aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Quando eu clico, eu chamo a nossa função. Então, é dentro da função que eu preciso trabalhar. Dentro da função aqui, eu vou dar um setPassword. Lembra que essa é a função para a gente trocar o valor dessa nossa useState. Abre e fecho aqui. E eu passo o que eu quiser. Eu quero passar para ele que quando ele clicar em gerar senha, a senha vai ser @sujeitoprogramador. Tá? Só para brincar. Então, vou salvar. Vou vir no meu aplicativo e vou clicar aqui em gerar senha. Quando eu cliquei, olha que massa, né? Ele sofreu alteração aqui, mudou para @sujeitoprogramador, sem que eu tenha que atualizar a tela, sem que eu tenha que fazer nada. Então, as states é algo mutável que a gente consegue ter dentro das nossas aplicações. Agora a gente já entendeu o que é useState, a gente entendeu como é que a gente cria uma useState, como é que a gente troca o valor dela, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu quero que essa useStatePassword comece vazia, vai começar uma string vazia. Então vou salvar, olha só, já limpou aqui embaixo, tá? E quando eu clicar em gerar senha, ele vai mostrar que vai ser @sujeitoprogramador. Então cliquei, ele mostrou. Beleza, show de bola. Vamos para o segundo ponto, que é pegar o valor que ele está mexendo no nosso slider aqui, tá? O slider a gente passou que ele começa no mínimo de 5 e no máximo de 15, ó. Mínimo 5, máximo de 15. Como é que eu vou pegar esse valor aqui? Então, a gente vai salvar o valor que está aqui dentro de um useState. Então, vou criar mais um estado. Const, vou chamar aqui de size, setSize, igual useState. E ele vai começar como mínimo é 5. Então, vou colocar que ele começa com 5. Então, vai começar com o número 5. Beleza? Então, voltando aqui, vamos passar para ele uma propriedade chamada value, que o slider tem, que é o valor que tem dentro dele. O value vai ser o nosso size. Então, o slider vai receber sempre o value e vai ser esse nosso size. Se eu salvar, pode ver que ele vai sempre começar no começo. Porque a gente falou que o value começa em 5 e o minimum value é 5. Se eu passasse, por exemplo, que o nosso size começasse em 15, ele tem que começar lá no final. Salvei, olha lá, já começa sempre preenchido. Então, vou falar que ele vai começar em 10, por exemplo. É quase a metade ali, ó. Beleza? E também a gente tem mais uma propriedade chamada onValueChange, beleza? Isso é bem legal. Que é toda vez que eu trocar o slider aqui, ó, por exemplo, mexi ele aqui e coloquei aqui no último. Coloquei aqui no último, toda vez que eu mexer, ele vai chamar essa função onValueChange, passando alguma coisa para alguma função que você colocar aqui. Ou seja, porque eu quero trocar o valor e eu quero pegar esse valor e colocar dentro da nossa useStateSize. Então a gente pode criar uma função anônima aqui dentro. O onValueChange, ele passa para a gente, para essa função, o valor. Então ele passa o valor que está atualmente. Então eu mexi, por exemplo, aqui, ele passa o valor aqui dentro. E agora eu vou lá na nossa useStateSize e vou passar para ele esse valor. setSize, eu vou passar para ele, então, por exemplo, o nosso valor. Vou salvar. Vamos ver, então, como é que eu consigo ver? A gente pode colocar lá na nossa função, quando clica no botão, só para a gente ver. Então, vou tirar aqui. Vou colocar o nosso alert e vou passar dentro desse nosso alerta a nossa useStateSize, só para ele mostrar o que ele tem lá dentro. Então, vou salvar. Então, recapitulando. O valor dentro do slider é o nosso useStateSize. E toda vez que eu troco o nosso slide aqui, ele passa para esse nosso setSize o valor que ele trocou lá. Beleza? E quando a gente clicar em gerar aqui, ele vai mostrar um alerta com o valor que está atualmente. Então, olha só, vamos lá. Vou salvar aqui. E eu vou vir, então, aqui no mínimo. No mínimo, eu vou clicar em gerar 5. Se eu vir aqui lá para frente, ó, vou vir aqui, cliquei, 10.39, então ele está pegando as vírgulas ali, mas está mostrando. Se eu for lá por último, no final, gerar 15. Então tá certo, de 5 é o mínimo e 15 é o máximo. Mas eu também não quero que ele tenha vírgula, né? Eu não quero que ele tenha vírgula. Então o que eu posso fazer? Para a gente poder não pegar vírgula, no JavaScript a gente tem uma funçãozinha bem legal
Então, ele só vai passar o valor sem nenhuma casa decimal. Então, para esse nosso valor aqui no non-value-change, eu vou falar para ele ponto to fixed, abro parênteses, e aqui eu coloco quantas casas decimais, tá? Então, eu não quero nenhuma. Então, passo 0, então 0 casas decimais. Vou salvar e vamos testar. Então, vou mexer aqui, gerar 7. Então, não tem mais casa decimal, 11, beleza. Só que esse nosso size, ele tem que sempre ficar mostrando aqui em cima. Toda vez que eu mexer, ele tem que já mostrar aqui quantos caracteres que eu estou selecionando, para ficar bem dinâmico. Então, aonde está 12 caracteres? Exatamente aqui. Então, eu vou tirar esse 12 que é fixo, abro, fecho chaves e vou passar a nossa useStateSize. Então, ele vai mostrar a nossa useState e espaço o nosso texto caracteres. Vou salvar. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Beleza. Vou vir aqui, vou clicar 2 vezes no R só para atualizar a nossa aplicação. Eu já salvei, né? Acho que eu já salvei. Ó, mostrou 10 caracteres, que é exatamente o valor inicial do nosso size. Beleza. Então, se eu mexer aqui, toda vez que eu mexer, olha aqui mexendo. Beleza? Então, se eu vir no mínimo, 5. Se eu for lá no máximo, 15. Então, maravilha. Toda vez que eu mexo no slider, eu já estou anotando o valor, colocando dentro da useState e também já estou mostrando aqui para o usuário ter uma parte visual aqui do tamanho que ele está colocando, tá? Então agora, maravilha, falta eu selecionar aqui 15, por exemplo, clicar em gerar senha e eu quero que ele gere uma senha para mim. Vamos fazer essa lógica. Então vamos criar uma base aqui, vou criar aqui em cima do nosso componente uma variável, vou chamar essa variável aqui de char_set, igual, e aqui eu vou colocar qual que é a base para ele se basear e gerar a nossa senha. Então aqui eu vou colocar o alfabeto inteiro. Então para não perder tempo aqui, eu vou escrever o alfabeto inteiro, maiúsculo e minúsculo, e vou colocar aqui que eu já coloquei pra gente. Então aqui basicamente eu criei uma string, coloquei o alfabeto inteiro, tanto maiúsculo quanto minúsculo. A gente pode até colocar números para ficar mais legal, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então até o 9 também. Então beleza. Criamos uma variável onde tem todas as letras aí e números, até o 9. E agora quando eu clicar aqui em gerar, eu quero pegar o tamanho que ele pegou e pegar 15, por exemplo, se selecionou 15, quero pegar 15 letras aleatórias e somar aqui e colocar dentro da nossa useStatePassword e mostrar aqui essa senha, né, que ele gerou para mim. Então vamos lá. Dentro da nossa função, vou criar uma variável letPass igual a uma string vazia e a gente pode aplicar um laço de repetição. Então for let i igual a 0, vai começar em 0, vírgula, o n vai ser igual a char_set, ou seja, ao tamanho desse nosso cara aqui, ou seja, quantos itens tem aqui dentro. Então, char_set.length, ou seja, quantos itens tem aqui dentro. 1, 2, 3, então quantos itens, ponto e vírgula, e menor e size, beleza? Ponto e vírgula e mais. E a gente abre aqui o nosso for. O que eu estou fazendo aqui? A nossa variável i, ela vai percorrer a quantidade de vezes que eu colocar dentro desse size. Então, por exemplo, se eu selecionei aqui 5 e eu gerar, ele vai percorrer aqui 5 vezes. Então, porque eu selecionei 5, vai ter 5 aqui. Ele vai percorrer 5 vezes esse nosso for aqui, tá? Se ele selecionar 15, ele vai percorrer 15 vezes esse nosso for. Então, ele vai passar 15 vezes aqui dentro. E aí, o que eu quero fazer aqui dentro é, passo a primeira vez, pego uma letra, coloco dentro da nossa variável. Passo a segunda, coloco aqui outra letra. E pego de forma sortida, né? Para não ficar repetitivo, a gente pega de forma aleatória, randômica, para gerar uma senha aleatória aí. Então, vou acessar a nossa variável pass mais igual, quer dizer, estou somando, né? Concatenando com o que já tem, então mais igual, char_set.charAt, beleza? Isso aqui é uma função do JavaScript. Então aqui eu vou passar qual que é o número que eu quero pegar. Por exemplo, se eu colocar 0 aqui, ele vai pegar o A. Se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, ou seja, ele vai vir 0, 1, 2. Ele vai pegar a letra C do nosso char_set. Só que eu quero fazer isso de forma randômica, né? Então, eu vou falar para ele math.floor, ou seja, eu quero pegar um número que não seja com vírgula e quero gerar um número aleatório. Então, math, dentro aqui do parênteses, .random, abre e fecha parênteses, asteriscos aqui, o número do tamanho do nosso char_set, tá? Então, o que isso aqui vai fazer? Se eu selecionar 5, ele vai passar 5 vezes nesse nosso for. Então, ele vai passar a primeira, vai lá, vai gerar um número, por exemplo, 0, vai pegar o 0, vai colocar aqui o A.
ele vai passar a segunda vez, vai gerar lá, por exemplo, 3. Então, 0, 1, 2, 3, vai pegar o D e vai colocar dentro dessa variável, até ele fazer o tanto de vezes que o usuário selecionou. Depois disso, ele vai acabar o nosso for. Então, deixa eu apagar aqui. Então, ele vai fazer isso de forma randômica, tá? Depois que ele já passou todas as vezes e dentro dessa variável PES aqui já tem todas as letras que ele juntou lá, agora eu vou colocar dentro da nossa useStatePassword para mostrar aqui para o usuário. Então, setPassword e eu vou passar a nossa variável aqui, PES. Passando ela aqui, vou salvar. Vamos testar? Ó, vou vir aqui na minha aplicação, vou dar um Ctrl M, Ctrl mais M e vou dar um Reload aqui, só para ele atualizar tudo, tá? Beleza? Eu vou selecionar então 5 e eu vou dar um gerar aqui. E olha que massa, né? Ele gerou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 5 caracteres e ele gerou uma senha aqui de 5 caracteres. Eu vou colocar lá no 15, gerar, e ele gerou uma senha aqui de 15 caracteres. Então, bem legal. Então, fica bem bacana, bem dinâmico. Ó, vou gerar. Então, ele fica pegando o tamanho que a gente colocou, que é o size, ó, size aqui, o tamanho que ele selecionou, e vai gerar uma senha com base nesses itens aqui. Então, se a gente selecionou 8, ele vai passar 8 vezes nessa nossa variável e pegar um item aqui aleatório e juntar para a gente nessa string. E para a gente finalizar aqui, para ficar bem legal, o que está faltando? Olha só, deixa eu clicar Ctrl M e um Reload de novo. Quando eu atualizo, ele está vindo vazio. Só que, pô, se o usuário entrou no aplicativo e nem gerou nada, eu não quero que ele mostre essa área vazia. Eu quero esconder isso aqui, só quero mostrar quando ele de fato clicar em gerar uma senha. Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos descer aqui embaixo onde que isso acontece, né? Isso acontece aqui. Então o que a gente pode fazer? Uma renderização condicional com base na nossa useStatePassword. Então aqui em cima dele eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, abrir e fechar chaves. O password, que é a nossa useState. Então password for diferente de vazio. Então quando ele for diferente de vazio, quer dizer que ele clicou e gerou alguma senha. Então quando for diferente de vazio, 2 vezes comercial, quando passar nessa condição, abre o parênteses e ele vai mostrar o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro eu quero colocar essa nossa view. Então vou apagar e vou colocar ela aqui dentro. Deixa eu só identar melhor. Tab aqui. Eita. Tab aqui no text. Beleza. Então a gente faz uma renderização condicional bem simples, que é verificando o valor da nossa useStatePassword. Então se ela for diferente de vazio, quer dizer que ele clicou em gerar. Se ele clicou em gerar, aí então, 2 vezes comercial, a gente pode mostrar para ele essa nossa view aqui. Vou salvar e vamos testar. Ó, eu salvei, você viu que não tinha nada, então ele já nem exibe mais. Se eu selecionar 15 aqui, ó, selecionar 15, gerar, aí ele mostra aqui, beleza? E a segunda coisa que pode ficar legal para a gente poder fazer é um recurso bem comum, que é quando eu clico e seguro o dedo aqui, ele copia, né, automaticamente a senha que está aqui. Em vez de ficar eu escrevendo ou eu anotando, você clica e segura e ele copia o que tem aqui dentro. E para isso a gente também tem um carinha aqui no Expo chamada Expo Clipboard. Então, eu vou parar de rodar de novo, dar um Ctrl C aqui, CLS, e a gente vai instalar Expo install Expo-clipboard, beleza? Cuidado para não escrever errado aí. Vou instalar. Agora que instalou, vamos rodar de novo. Então, Expo start, rodar de novo o nosso projeto. Beleza, ó, rodou aqui. Vou fechar aqui no meu emulador, clicar aqui, vou fechar o aplicativo do Expo e vou rodar de novo. Clicar em Run Android aqui de novo. Beleza, já apareceu, vou gerar aqui só para testar. Funcionando. Então, vamos para o código. Quando eu clicar e segurar, ele tem uma ação também conhecida, né? Porque quando eu clico, geralmente a gente tem uma ação chamada onPress, de clique. Mas quando ele segurar aqui no nosso texto, então aqui no nosso text do password, eu quero chamar uma ação conhecida como onLongPress, ou seja, quando ele clicar e segurar, né, aquele toque que ele clica e segura em alguma coisa, o long press. Então eu vou chamar uma função copy pass. Essa vai ser a função, tá? Então vou lá criar, que a gente não criou. E embaixo dessa função do generate, function copy pass, e eu vou dar um alerta aqui só para a gente testar, beleza? Então vou salvar. Então quando eu clicar e segurar no texto, clicou. Se eu só clicar, ele não funciona. Quando eu clico e seguro, aí sim ele funciona, que é aquele toque e segura. Então, quando ele clicar e segurar, eu quero salvar o que tem aqui. Qual que é essa senha? Eu quero salvar essa senha aqui. Quero deixar no Ctrl C, né? Naquele copiar. Então, como a gente instalou o Clipboard, posso importar ele. Import
clipboard from expo traço clipboard. Então, importado ele aqui. Agora a gente pode utilizar. Então, vou tirar o alerta aqui no copy. Clipboard.setString. Eu vou passar o nosso password, que é onde vai ter a senha. Então, a senha vai estar dentro do nosso useStatePassword. Eu vou passar para esse clipboard. E também a gente pode dar um alerta. Senha copiada com sucesso. Beleza? Para o usuário saber o que aconteceu. Então, vou salvar e vamos testar. Então, eu vou vir aqui, vou gerar uma senha de novo. Gerei. Vou clicar em segurar. Senha copiada com sucesso. E vamos ver se copiou. Eu vou vir aqui. Deixa eu vir aqui. E eu vou dar um Ctrl V do meu teclado. Ctrl V. E olha a senha aqui. Maravilha, ele copiou. Então, vou até gerar outra aqui. Vou gerar uma menor. 7 caracteres. Gerar. Vou segurar. Senha copiada. Vou vir aqui. Ó, vou clicar com o botão direito e vou dar um paste, um colar. E olha aqui minha senha. Bem legal, né? Então fica bem bacana. Agora sim, finalizado o nosso projeto gerador de senha, ficou bem bacana. Então um aplicativo já bem bacana de se construir e um aplicativo relativamente simples, onde a gente aplicou bastante coisa, mas isso foi só para dar uma aquecida no seu motor, porque na próxima aula, na aula 2 do React Native Insider, a gente vai construir já um aplicativo mais completo. Então, para dar aquele pequeno spoiler, para te deixar ansioso, né, para amanhã, para a próxima aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, hoje a gente construiu esse cara aqui. Deixa eu tirar minha cara da frente aqui. Deixa eu reduzir aqui. Beleza? Então, hoje a gente construiu essa e amanhã a gente vai construir o nosso aplicativo de previsão de tempo, tá? Então aqui a gente já vai ver bastante coisa mais avançada, como navegação de páginas, a gente já vai ter tipos de página, a gente já vai trabalhar com requisições HTTP, baseando também no tempo e na API. Então, por exemplo, se está de noite, vai mostrar assim, se está de dia, vai mostrar assim. Se tá chovendo, vai mostrar outro ícone também. Então vai ter bastante coisa que vai se comportar diferente. Além de pegar latitude e longitude, então eu não vou ter que digitar qual que é a minha cidade. Na hora que eu abrir o aplicativo, ele vai pegar qual que é a minha localização e já vai mostrar aqui os dados da minha localização aqui, né? A previsão do tempo da minha cidade. Já vai ter aqui a previsão dos 7 dias, a previsão aqui no pôr do sol, nascer, umidade. E também a gente vai ter aqui a parte de procurar uma cidade. Eu vou poder vir aqui e procurar uma cidade também, digitar e procurar para saber a previsão, para saber os dados ali dessa cidade que eu procurar. Então, já é um aplicativo muito mais completo, bem bacana. Já vamos trabalhar nos ícones, na splash screen, animações também. Então tem bastante coisa. Te vejo lá na aula 2 do React Native Insider para a gente continuar essa sua evolução aí. Te vejo lá.